A Rádio Acadêmica apresenta Programa Cai na Prova? Literatura e Vestibular. Os principais vestibulares exigem a leitura e a compreensão de obras importantes da literatura. Por isso, vamos te ajudar analisando as características dos principais livros. Mas atenção, a leitura das obras é indispensável. Apresentação: Professora Natália Helena Wickmann. Oi, pessoal que nos acompanha pela Rádio Acadêmica, seja pelo site da rádio, pelo Facebook ou ainda pelo YouTube. Eu sou a professora Natália e hoje a gente vai falar de mais uma obra que cai no vestibular deste ano, 2021, ingresso em 2021, na lista da FUVEST, que cai então na prova da FUVEST, que é o romance A Relíquia, do Eça de Queiroz. Para falar desse romance, para falar do Eça de Queiroz, eu vou optar novamente por dividir o nosso conteúdo em 2 encontros, tá? Por quê? Porque tem bastante coisa importante para falar. E principalmente porque, veja, na lista da FUVEST nós já tratamos do Quincas Borba, Machado de Assis, que é um romance realista brasileiro, e agora com Eça de Queiroz o realismo volta, só que na literatura portuguesa. Então você percebe que essa questão do realismo, ela é uma escola literária bem importante para a gente fazer a prova da FUVEST. Então, para eu não deixar informações importantes de fora, eu vou dividir a nossa conversa hoje em 2 encontros, ok? Então vamos lá, vamos começar. Para tratar da relíquia, primeiro eu preciso saber quem é o Eça de Queiroz, qual é a sua importância e o que é esse realismo de que a gente já vem falando lá desde o Quincas Borba, desde o Machado de Assis, algumas semanas atrás. O Eça de Queiroz, ele é considerado um dos principais autores da literatura portuguesa. Ele é muito conhecido, inclusive, por 2 outros romances, O Crime do Padre Amaro e O Primo Basílio. O Primo Basílio, inclusive, saiu em filme, foi feita uma versão aí, uma adaptação para o cinema, inclusive brasileira, uma adaptação brasileira, que não é muito verossímil a história, mas que vale a pena conhecer também, Não dá para deixar de ler o livro, mas é uma versão bem interessante também. Então, o Eça de Queiroz é muito conhecido por esses 2 romances, e ele é considerado, o grande autor realista dentro dos romances, dentro da prosa, o grande autor realista da literatura portuguesa. Nós precisamos pensar que o realismo, ele vem depois do romantismo, naquela sequência, de escolas literárias que a gente estuda, e ele vem também como uma forma, uma resposta ao romantismo, uma resposta e uma negação da idealização do romantismo, Vamos lembrar que no romantismo os autores vão trazer histórias em que você tem, por exemplo, heróis com caráter imaculado, um caráter, heróis de valores morais, intocáveis. As personagens femininas também são idealizadas, são perfeitas, são sem mancha nenhuma, sem marca nenhuma, sem nada de ruim, Então você tem um indivíduo que é retratado com essa lente aí, da idealização romântica. Quando o realismo vem, quando o que você tem é um movimento de novas pessoas aí pensando, a literatura, a arte, a filosofia como um todo, na verdade, todas as formas aí de traduzir o mundo, são pessoas pensando numa outra forma, numa nova forma de retratar a sua sociedade, E o que o realismo vai propor é olhar para a sociedade e mostrar o que ela é. Por isso que se chama realismo, Tentar mostrar o máximo que der, da realidade. E aí a gente se pergunta, a realidade é bonita? Nem sempre, Nem sempre. Então, quando os realistas vão fazer os seus textos, nas suas histórias, nos romances realistas, o que nós vamos encontrar são personagens que estão aí mais próximos de indivíduos de caráter humano, com falhas, Falhas morais, por exemplo, muitas inclusive. Então é isso que a gente viu, por exemplo, no Quincas Borba, Quando nós falamos do Cristiano Palha e da Sofia, Que é um casal que vai ali explorar, de certa forma, o Rubião, E vai acabar, no fim das contas, tomando o dinheiro dele, ele vai morrer sozinho. Quer dizer, é esse tipo de relação, é a relação por interesse que permeia, na visão dos realistas,
todas as relações humanas, né? E isso nós também vamos ver aqui na Relíquia e na obra do Eça de Queiroz como um todo, tá? O Eça de Queiroz, ele tem uma obra dividida em 3 fases, na verdade, em que a primeira ainda tem um pezinho ali, né, no romantismo, depois a segunda fase já é a fase mais realista, naturalista, e uma terceira fase de um amadurecimento e que alguns dizem que é uma fase mais filosófica dele, tá? A Relíquia tá localizada na segunda fase, que é essa fase realista, naturalista. Outra coisa que é importante a gente pensar, para os realistas, para você poder fazer esse retrato da sociedade, obviamente você vai fazer alguns ataques, né? Quer dizer, você vai trazer críticas, você vai analisar a sociedade mostrando as suas falhas, então você vai falar dessas relações de interesse, você vai falar, por exemplo, de hipocrisia, enfim. E aí você vai ver vários ataques às instituições que são base daquela sociedade. Nós estamos pensando, na obra do Eça é muito comum, né, nós vermos o ataque ao clero, por exemplo. Então nós estamos pensando em instituições como a igreja, né, que para Portugal é muito importante, o seu papel é muito importante na própria formação de uma cultura, na formação de um povo mesmo. Então o que o Eça de Queiroz vai trazer é esse ataque, é essa crítica às instituições dentro de uma sociedade portuguesa burguesa, e ele vai falar de algumas com muito mais, assim, uma crítica mais acirrada, que é o caso da igreja católica, né, personificada aí na figura do clero, né? Então, assim, esse é um tema muito caro para o Eça de Queiroz, que vai aparecer aqui no livro A Relíquia, e que já foi um tema por ele trabalhado no Crime do Padre Amaro. Então, coisas aí para você pensar antes de ler A Relíquia, ou se você já está lendo ou leu, né, para você repensar a história. O Eça de Queiroz é um realista. Como realista, ele vai trazer aí os problemas, né, do ser humano. Os problemas que eu quero dizer nesse sentido aí, das falhas, dos vícios, da hipocrisia, daquilo que não é necessariamente bonito, né, daquilo que não é positivo, inclusive, né, dentro do ser humano, né, nas suas relações na sociedade. Ele vai normalmente tratar de uma classe, né, social específica, que é a burguesia, e ele vai falar muitas vezes das relações de interesse dentro dessa classe social, tá? Isso também vai acontecer aqui na Relíquia. Outra coisa importante para a gente pensar, né, para poder fazer um texto realista, para poder tratar dessa realidade, né, é muito caro aos realistas a técnica descritiva. Então você vai perceber que os textos são bastante descritivos exatamente para poder transpor você, leitor de agora, naquela realidade, né? No caso do Eça de Queiroz, Portugal, burguesia, final do século XIX, de meados para final do século XIX, tá? Então o texto dele é bastante descritivo, assim como o texto do Machado de Assis, né, o Quincas Borba, tá bom? Existe uma diferença grande entre os dois autores, inclusive esses dois autores, o Machado de Assis, ele não se dava muito bem com o Eça de Queiroz, ele fazia críticas no jornal aos textos do Eça de Queiroz, porque existe uma diferença muito gritante entre os dois. Enquanto o Machado de Assis, ele é um autor de uma ironia bastante refinada, uma ironia calculada, mas refinada, o Eça, ele é de uma ironia muito mais mordaz, ele é de uma ironia, assim, de apontar mesmo o defeito, a ferida, de falar mesmo, né? Então, assim, você vai perceber nessa obra, A Relíquia, um nível de ousadia bem grande quando ele fala da temática religiosa, né? E o Machado de Assis, ele é mais sutil nisso, né? Ele é mais sutil na hora de caracterizar os personagens e usar dessa ironia, tá? Então isso também é importante de mencionar, tá bom? O que mais que a gente precisa saber antes de ler A Relíquia ou antes de pensar na Relíquia? Não é o romance mais conhecido do Eça de Queiroz, não é o mais lido do Eça de Queiroz. Normalmente as pessoas chegam no Eça pelo Crime do Padre Amaro ou pelo Primo Basílio.
No crime do Padre Amaro, pelo próprio título, você já sabe, né? Ele vai tratar do clero, ele vai falar da hipocrisia dentro da igreja, ele vai falar de um padre, né, que comete aí um crime, né? Para aqueles que leram já sabem do que eu tô falando, para os que não leram eu não vou falar, mas enfim, é um padre que vai se envolver aí, né, em toda uma trama na qual ele não deveria estar envolvido, né, por ser padre. No Primo Basílio, a gente já tem uma proximidade muito grande com o romance que é chamado assim do romance fundador do realismo, que é o Madame Bovary, né? O Madame Bovary é um romance francês, considerado aquele que inaugura o realismo lá na França, do Flaubert, e é um romance em que você tem uma protagonista mulher, né? Uma protagonista que vai ser adúltera. Então é a primeira vez na literatura em que essa mulher vai ser retratada, em que uma protagonista feminina, né, uma protagonista mulher, vai ser retratada dessa forma. Causou um imenso alvoroço. O que não é diferente do que aconteceu com essa de Queiroz. Tanto no crime do Padre Amaro, quanto no Primo Basílio, né, a publicação dessas obras também causou bastante alvoroço. Já a Relíquia parece que é deixada de lado muitas vezes quando conhecemos a obra dele, né, na leitura da sua obra. E é muito legal a gente ler a Relíquia e depois ler um outro autor português que se chama José Saramago. O José Saramago, ele tem um livro chamado O Evangelho segundo Jesus Cristo, que vai trazer uma temática bem parecida, quer dizer, é outro tipo de, é uma outra história, né? Mas existe uma semelhança temática muito forte em relação ao Essa de Queiroz e a Relíquia, né? Conforme depois, se vocês tiverem o tempo para ler, vale bastante a pena também. José Saramago com o Evangelho segundo Jesus Cristo, ok? Vou contar para vocês então a história da Relíquia, a história desse romance, e depois nós vamos fazer alguns comentários mais detalhados sobre ele, tá? O que você tem aqui é um narrador em primeira pessoa chamado Teodorico Raposo, e ele começa a história contando, né, dizendo que ele vai tratar das suas memórias, e faz parte aí dessas memórias uma viagem que ele fez a Jerusalém. Então, o grande eixo dessa narrativa é essa viagem a Jerusalém, a Terra Santa, né? Então, você já tem aí o tom da temática. O Teodorico, ele perdeu a mãe logo depois do parto, né? Ele, inclusive, menciona que ele nasceu na quarta-feira de cinzas e a mãe morreu no sábado de aleluia. Olha a ironia, né? O jogo, né? Porque a quarta-feira de cinzas é o dia da morte, né, de Jesus, e o sábado de aleluia, o dia da ressurreição. Então, ele nasce no dia da morte e a mãe morre no dia da ressurreição, né? Então, aí você já percebe a ironia, né, que vai permear a história toda, e essa relação dele é muito próxima com a religião e com o cristianismo, né? Eu tô falando várias vezes religião, gente, mas entendam como religião aqui, cristianismo, religião católica, tá? É esse o ponto que ele vai pegar no pé aqui nessa história, tá? Então ele perde a mãe assim que nasce, e depois, quando ele tem 7 anos de idade, ele perde o pai, e ele vai ser criado por uma tia, ele vai ser levado, né, para ser criada pela tia Patrocínio, Dona Patrocínio, olha o nome, né? Patrocínio, aquela que vai patrociná-lo. Não vai só patrocinar o Teodorico, mas ela também é uma grande patrocinadora da igreja na cidade dela, né? Então, assim, o nome, né, faz todo sentido aqui. Ele vai ser levado para morar com ela vai ser chamada várias vezes de Titi, tá? Porque é o apelido dela, né? E ele vai pra lá, então, criança. Logo que ele chega, ele já é ensinado que, assim, todo mundo deve agradar a Titi, né? Você sempre deve dizer sim para a Titi, você sempre deve agradá-la, tá? Ela é muito rica, não tem herdeiros, né? Ela tem muitas propriedades, ela tem dinheiro, então, assim, ela tem condição de oferecer para ele uma excelente educação, uma vida muito boa, né? Mas em troca, ele tem que andar na linha com ela, porque ela é uma tia muito durona também, tá? E muito durona e muito beata, extremamente religiosa, né? Então, ela vai tentar colocá-lo nessa vida de religião também, tá? E ele muito cedo percebe que ele vai ter que fingir que é do agrado dele, né? Que viver desse jeito, que ter essa religião, que ser beato também é uma coisa bacana que ele gosta, né? Então ele vai viver lá com a tia,
Quando ele fica um pouco mais, quando ele já chega aí na idade ele vai para um internato, né? Ela vai bancar esse internato, depois ele vai fazer faculdade em Coimbra, vai fazer direito, e lá ele vai cair nas graças do mundo, né? Então ele vai ser aquele jovem boêmio, mulherengo, né? Inclusive ele fala, né? O nome dele é Teodorico Raposo, e aí ele fala que ele se torna o raposão, com uma barba cheia, né? Que agradava as mulheres. Então assim, ele vai ser um cara da night, né? Mas a tia não pode saber, porque se ela souber, ela vai acabar com ele, né? Capaz até de mandar ele embora, né? Então ele precisa, toda vez que fica com a tia, que vem visitar a tia, quando ele volta para casa da tia, ele é sempre muito, ele é outra pessoa, né? Ele é o sobrinho que gosta de ir para a igreja, que acompanha ela na missa. Ela tem uma espécie de sacrário na casa dela, também um oratório na casa dela. Então ele acompanha essa tia ali, né? Todas as noites vem um grupo de padres que são amigos dela e um conselheiro e tal, uma galera que vem jantar com ela toda noite, né? Os parasitas aí, né? Sempre, né? No Essa de Queiroz isso é muito comum, né? Que vem, aliás, dos realistas, né? Então eles vêm jantar todas as noites com a Dona Patrocínio, e todo mundo sempre agradando muito, né? Porque todo mundo ali depende dela para ter uma vida um pouco melhor, né? No fim das contas é isso que acontece, né? E aí ele já tá visando aí a herança dela, porque se ela não tem herdeiros, então o que ele pode fazer, né? Aliás, o que ele acha que vai acontecer é que quando ela morrer, vai ficar tudo pra ele. E aí um dos amigos dela, conselheiro dela, diz pra ela, e contador inclusive, né? Administra uma parte dos bens dela, fala pra ele, olha, realmente ela não tem herdeiros, mas você tem um rival. E esse é um rival de peso, porque o seu rival é Jesus Cristo. Aí ele fica assim, ué, mas como assim? Meu rival é Jesus Cristo? Sim, porque ela tem a intenção de deixar toda a sua grana para a igreja, todas as suas posses para a igreja. Então, se ele quiser, olha isso, gente, se ele quiser alguma coisa, se ele quiser a herança, ele precisa ser melhor que Jesus Cristo. Olha a comparação, né? Já começa por aí a brincadeira aí, que no fim a gente vai perceber que é toda uma estratégia do autor, né, para desacralizar e desmistificar a imagem de Jesus Cristo. Então ele vai se ver dessa forma, né? Se ele quiser alguma coisa, ele tem que ser melhor que Jesus Cristo. E aí ele decide então que agora ele volta de Coimbra, ele vai ficar lá com a tia, e ele decide que ele vai ser assim o melhor sobrinho que existe, né? O sobrinho mais beato que ela pudesse ter. Então ele, por exemplo, ele vai à missa todas as manhãs, de vez em quando, e ela não como ela é muito linha dura, ele tem horário para voltar à noite, por exemplo, se ele quiser dar uma passeada. Quando ele se atrasa, porque ele tá com alguma mulher, por exemplo, ela não pode saber. Então ele acaba falando, eu estava conversando com o padre fulano de tal, e nós entramos num assunto de tal capítulo bíblico, umas coisas assim, né, para tentar enganar, e ela cai, né? Mas a verdade é que ele tá levando uma vida extremamente hipócrita, né? Ele é hipócrita, ele tá levando uma vida dupla, né, nesse sentido, de que em casa, perto dela, ele é esse cara, assim, o sobrinho maravilhoso, o rival de Jesus Cristo, mas já tá chegando ao nível, né, no nível de Jesus Cristo. Mas fora de casa, ele é um moço mulherengo, dado ao mundo, tá? Inclusive, ele vai ter uma namorada, né? Vai sair com uma moça, e aí ele vai ficar um tempo com ela, então ele vai à noite pra casa dela, mas ele tem que voltar logo, então tem toda algumas situações em volta disso, até que essa moça acaba ficando com outro cara, porque não tem muito futuro ali, né, com ele. Porque ele tem que ficar preocupado em satisfazer a tia, né, a Dona Patrocínio. Bom, muito bem. Eis que um belo dia, ele sugere, né, em algum momento de uma conversa num jantar, né, sai o papo dele fazer uma viagem internacional e quem sabe Paris. E na hora a tia fala, não, Paris porque não é lugar de perdição, né, Paris não. Mas vem, portanto, a ideia, né, diante disso, né, Paris não, mas uma viagem internacional, surge a ideia de que ele vá a Jerusalém. Ela vem com essa ideia, né? Por quê? Porque Jerusalém é a Terra Santa, né? Jerusalém é um lugar sagrado,
Para Jerusalém ele poderia ir, aos olhos da tia, para Jerusalém, ok. E ela, como já tá velha, um pouco debilitada, não é uma viagem que ela poderia fazer. Então, se ele fizesse essa viagem, nossa, ela ia se sentir já, né, como se ela mesma estivesse fazendo, porque afinal de contas é um sobrinho tão bom, tão santinho, né, tão próximo, né, da igreja, da religião, tão dado à religião, que para ela já seria um ótimo negócio. Ela gosta muito dessa ideia, e ele acha meio estranho, fala, ai não, nossa, mas que eu... Fala não, né, pensa, né, o que eu vou fazer em Jerusalém? Não é o lugar para mim, mas ele depois pensa que ele vai ter que passar pelo Egito, né, para poder ir, uma viagem de algumas semanas, e quem sabe lá no Egito ele consegue desestressar, digamos assim, né, ele consegue alguma coisa mais divertida para ele, então ele topa fazer essa viagem, e a tia pede para ele que ele traga relíquias, né? Os padres ali e os amigos dela que estão ali também pedem, né, que ele traga aí relíquias. O que é uma relíquia, né? Naquele contexto, a relíquia era, sabe essas lembrancinhas, né, que quando você vai para algum lugar religioso, né, você traz, então, um santinho, um chaveirinho com uma imagem, né? As relíquias vão ser coisas que têm essa relação com o sagrado. Então, por exemplo, um frasquinho de água do Rio Jordão, que é onde Jesus foi batizado. Isso serviria como uma relíquia. Um prego da cruz, né? Da crucificação, né? Isso seria uma relíquia, né? E a Titi pede para ele que ele traga a relíquia que vai curá-la, sabe? Que vai mantê-la viva por mais tempo. Ele tem que trazer uma super relíquia para ela. E aí ele topa e embarca nessa viagem. E aí agora eu vou fazer uma pausa pra gente voltar na semana que vem e dar continuidade daí pra frente. Porque é nessa viagem, né, que é o capítulo mais extenso e o mais importante, que nós vamos nos concentrar para pensar nessa questão aí, né, do Eça de Queiroz, autor realista, promovendo toda uma profanação, basicamente é isso, né, uma profanação da imagem do cristianismo e trazendo uma nova versão dessa vertente religiosa. Eu espero que vocês tenham gostado até agora. Quem não leu ainda a relíquia ou quem está no processo de leitura, vai lendo para a semana que vem a gente continuar conversando mais um pouquinho. Obrigada e até mais!